Cirurgia do diabetes tipo 2. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um dos modelos de cirurgia metabólica que é usada para tratar pacientes que têm diabetes tipo 2 e que não conseguem controlar a glicose, tá certo? Mas antes eu vou deixar aqui uma indignação minha. Eu fiquei muito surpreso e indignado, porque os pacientes que têm diabetes tipo 2 não têm, a grande maioria não tem informação da existência desse tratamento que é a cirurgia metabólica. E isso é muito preocupante. Tem paciente que procura no meu consultório, que deixa nos comentários aqui, que está tratando, tomando insulina há 10, 15, 20 anos, está perdendo a visão e nenhum profissional da saúde falou para esse paciente que existe uma cirurgia para controlar os níveis de glicose, chamada de cirurgia metabólica. Eu vou mostrar para vocês um dos modelos, mas eu não poderia deixar de, nesse vídeo, manifestar a minha indignação com essa desinformação sobre a cirurgia do diabetes, tá certo? Por isso eu vou pedir para vocês, se inscrevam no meu canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, ative o sininho para que eu possa continuar levando informações de qualidade para vocês sobre cirurgia metabólica. Hoje também eu vou responder, além de mostrar um dos modelos de cirurgia do diabetes, eu também vou mostrar para vocês, vou responder para vocês caixinhas de perguntas que são, eu separei aqui 3 perguntas. Essas perguntas frequentemente estão aí aqui no meu canal e eu falei, eu vou responder essas perguntas e nos próximos vídeos eu também vou sempre trazer essas caixinhas que servem de informação de qualidade, que são dúvidas de vocês, dos pacientes que têm diabetes ou que têm familiar diabético. Eu acho muito importante, durante a nossa conversa, quando eu voltar, eu já vou voltar no quadro Dr. Paulo Reis Responde e vou responder para vocês essa pergunta e a seguir nós vamos para os vídeos, tá certo? Então vamos agora ao quadro Dr. Paulo Reis Responde. Vamos aqui então, a primeira pergunta que o nosso seguidor, que é paciente, porque eu sempre pego de pacientes aí, sempre relato os relatos dos pacientes. Vamos lá então, a primeira pergunta. Então, Dr. Paulo, quem toma insulina pode fazer a cirurgia do diabetes? Claro, pode sim. O paciente pode estar tomando insulina, NPH, insulina regular, pode estar tomando comprimidos, tá certo? Igual metformina, forxiga. Isso não vai impedir ele de fazer a cirurgia, tá? O que nós temos que ver é se esse paciente produz insulina ainda. Então, se esse paciente tem uma boa função pancreática ainda, ele pode fazer a cirurgia metabólica, mesmo se ele está tomando insulina já, entendeu? Por isso que eu vou fazer um parênteses aqui nessa pergunta, que é muito importante. Por isso que eu acho muito importante você que tem diabetes ou tem um familiar diabético ter a informação da cirurgia metabólica. Porque eu considero 2 fatores muito importantes quando o paciente tem diabetes e que, se eles perderem ou acontecer com ele isso, fica muito complicado. O primeiro fator é o seguinte: se você tem diabetes tipo 2 e deixa o seu pâncreas para de funcionar ao longo de 20, 25 anos de doença, você já não pode mais fazer a cirurgia metabólica, aí você perdeu o benefício de ter uma cirurgia e vai ficar diabético pro resto da vida. Sendo que a cirurgia ela protege seu pâncreas, ela protege a produção pancreática de insulina. Então, por isso que eu acho muito importante você ter essa informação sobre a cirurgia do diabetes, que essa cirurgia existe. O segundo fator importante é que, se você o quanto antes sabe da existência da cirurgia metabólica, você evita as complicações causadas pelo diabetes. Complicação do diabetes pela glicose alta são complicações graves. Cegueira, perda do rim, o paciente vai para hemodiálise, amputação da perna, de membros devido à polineuropatia. Então, quando você sabe da cirurgia metabólica e não está conseguindo controlar a sua glicose com medicamento nem com insulina, mas você fica sabendo da cirurgia metabólica, faz a cirurgia vai controlar a sua glicose e vai paralisar a evolução dessas complicações, ou melhor de tudo, você não vai nem chegar a ter essas complicações. Por isso a minha indignação aqui no início do vídeo, né? De não sei porquê, mas parece que a grande maioria dos pacientes não sabem da existência da cirurgia, tá? Existe idade máxima para poder fazer a cirurgia do diabetes? A resposta é não. Nós, quando o paciente vai no consultório, nós temos que olhar se o paciente ele tem uma boa condição clínica.
O outro fator que eu falei para vocês aqui na outra pergunta, outra dúvida, é se ele produz insulina. Agora, a idade não é limite para o paciente. Agora, o paciente tem que ter uma boa condição clínica. Por isso é que a gente avalia o paciente, pede exames, se for necessário, pede avaliação de outros profissionais médicos ou da equipe multidisciplinar para poder ver se esse paciente tem condição clínica de ser submetido a uma cirurgia do diabetes, tá certo? O que é o hormônio GLP-1? Eu sempre estou falando desse hormônio aqui para vocês, né? Vamos lá. O paciente que tem diabetes tipo 2, eu vou falar numa linguagem bem popular para vocês entenderem. Ele produz insulina, né? Só que a insulina dele não tem efeito. Chegando ao ponto dele tomar 2 tipos de insulina, tomar comprimido, ele produzir insulina, porque até que se prove ao contrário, esse paciente produz insulina ainda pelo pâncreas, mas não consegue controlar a glicose. Isso é por quê? É porque esse paciente tem deficiência de um outro hormônio. Esse outro hormônio é o GLP-1. E esse hormônio, ele está no intestino. Por isso é que a cirurgia metabólica ela é muito importante. Quando o paciente faz a cirurgia metabólica, nós modificamos o aparelho digestivo desse paciente para que o alimento chegue mais rapidamente no intestino. E o principal objetivo é fazer com que ele volte a estimular o GLP-1 desse paciente diabético. Quando ele volta a produzir GLP-1 depois da cirurgia, o GLP-1 vai devolver a função da insulina para esse paciente para que ele possa ter uma insulina de qualidade e comece a controlar a glicose, evitando que esse paciente tenha as complicações graves. Então esse hormônio GLP-1, ele é muito importante. Existem outros hormônios intestinais chamados incretínicos também, igual o GLP-1, mas esse GLP-1, eu gosto de falar dele porque ele é o mais popular, tá certo? Então a cirurgia metabólica ela vai agir principalmente na restauração da produção desse hormônio chamado GLP-1. Agora eu vou mostrar para vocês um dos modelos que eu gosto de usar de cirurgia do diabetes, de cirurgia metabólica. Mas antes eu vou pedir novamente para vocês que sigam o meu canal, inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para que a cirurgia metabólica chegue às casas dos pacientes que têm diabetes tipo 2, para que eles possam ter conhecimento e evitar que essa doença traga complicações graves para eles. Mas vamos agora então mostrar para vocês a cirurgia que eu acabei de falar para vocês, que eu gosto dela, um dos modelos, que é esse modelo aqui. Deixa eu só ajustar aqui para mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então aqui, ó, vamos lá. Então aqui é a cirurgia. Olha para vocês verem aqui. Esse aqui é a cirurgia já feita. Aqui é o estômago novo que nós fazemos no paciente. Essa cirurgia, a cirurgia metabólica, ela segue conceitos fisiológicos. Olha essa cirurgia aqui. Ela não tem anel. O estômago do paciente, as partes anatômicas ficam praticamente preservadas depois da cirurgia. O estômago, ele tem as partes anatômicas todas preservadas aqui. Nós fazemos uma remodelação desse estômago apenas. Então aqui não tem aquele estômago pequenininho com anel, igual usava na cirurgia bariátrica. Aqui o conceito é metabólica. Nessa cirurgia, a gente não visa estômagos pequenos e a gente não visa também grandes desabsorções, né, que também eram conceitos antigos, usados antigamente. Aqui nós buscamos aproximar o intestino de forma fisiológica, para o paciente ter uma vida bem próxima do normal. Vamos continuar aqui então. Olha para vocês verem o estômago aí, ó. Vou parar aqui novamente, aqui, ó. Vou parar. Olha para vocês verem, ó. Isso aqui tudo é o estômago do paciente, ó. Logo depois da cirurgia. Então ele continua com uma capacidade, com uma boa reserva ainda gástrica, para ele poder ter uma alimentação que possa estimular hormônios, trazendo saciedade para ele também, tá certo? Vamos dar sequência aqui então. Olha lá. E aqui é aonde eu falei para vocês. Aqui, ó, é aonde o estômago, eu aproximo o estômago do intestino, olha. Então aqui, ó, eu faço esse desvio aqui. A comida agora vai cair mais rapidamente nessa parte intestinal e aqui vai ser liberado o hormônio que eu falei para vocês, ó, o GLP-1, tá? Então, nessa cirurgia nós temos um estômago remodelado que mantém as partes anatômicas básicas do estômago. Nessa cirurgia não tem exclusão,
ou seja, não tem nenhum órgão fechado. E aqui nós aproximamos o intestino do paciente para que seja despertado, seja estimulado o hormônio GLP-1, que vai proteger o pâncreas e vai devolver a função da insulina, tá certo? Então esse aqui é um modelo de cirurgia metabólica que eu gosto muito, é um dos modelos. Claro que tem outros modelos, porque nós temos que ter opções para tratar os diferentes pacientes que estão na nossa frente. Ainda mais o diabetes, que é uma cirurgia muito complexa. Então olha para vocês verem aí. Olha para vocês verem. Aí tá a cirurgia. O desvio aí, ó, aonde vai produzir GLP-1. Novamente aí, ó, estômago, onde eu mostrei para vocês. Então uma cirurgia bem fisiológica, tá? Onde agora o trajeto principal vai ser do estômago para esse intestino aqui, tá bom? Então essa aqui é um dos modelos, esse aqui é um dos modelos que eu gosto muito de usar nos meus pacientes, um modelo que tem uma eficácia de controle do diabetes muito grande e os pacientes saem praticamente aí logo depois da cirurgia já bem controlados com a sua glicose, sem diminuindo as chances, reduzindo, paralisando as chances do paciente evoluir com complicação ou ter complicações causadas pelo diabetes, tá certo? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que se inscreva aqui no meu canal, curta o vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis para que essa informação de qualidade chegue até outras pessoas que têm diabetes tipo 2, tá certo? Então, por favor, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo e ative o sininho para que vocês possam me ajudar a fazer conteúdo de qualidade. Deixe suas dúvidas aqui nos comentários, porque suas dúvidas podem me ajudar a elaborar novos programas, novos vídeos para vocês aí, tá certo? Se liga no meu canal, me segue aqui e compartilhe os meus vídeos.